uma vez, eu trouxe uma convidada aqui para vocês para falar sobre as dificuldades de engravidar. Além disso, ela também é mãe de 3, tá cada vez mais na moda isso, gente. Eu tô falando que essa moda pega, hein? E ela é dentista, vai falar também sobre os cuidados que a gente tem que ter para engravidar e durante a gestação com a nossa saúde bucal, tá? Érica, seja muito bem-vinda. Legal, muito bom. Muito Se apresenta aqui para as pessoas um pouquinho de como você trabalha. Então, vamos lá. Eu sou dentista, sou mãe de 3, mas não igual a você. Foi sem querer, porque a minha segunda gestação veio gemelar. Sempre trabalhei muito e não foi um sonho ter 3 filhos e muito menos ter um. Na verdade, eu nunca imaginei sendo mãe. Olha isso, o Papai do Céu já presenteou. Vivo uma vida super corrida para tentar conciliar tudo, né? Para tentar conciliar a maternidade, os 3 filhos e aquela vida de casa que a gente tem, né? Exatamente. E além de tudo isso, eu ainda tenho um marido que trabalha em São Paulo. Que maravilha. Então, assim, ele é bem ausente, né? De segunda a sexta, fisicamente. E a gente tem dificuldade porque, assim, a minha rotina requer somente eu. Então, eu que tenho que levar, eu que tenho que buscar quando é necessário, quando tá doente, aquilo que toda mãe já sabe que vive e vive isso em todas as casas. É complicado. E tem quantos anos seus filhos? Então, a Antônia tá com 7 aninhos e os gêmeos vão fazer mês que vem 4. Aquela idade tranquila, né? Tranquilo. Tá melhorando, É um né? perrengue atrás do outro. E aí me conta então como é que foi a sua primeira gestação, que foi a Antônia, né? Sim. Como que foi esse processo? Quando você resolveu engravidar, você falou que não foi um sonho seu de ser mãe. E aí, como que surgiu isso, né? Do nada acordou, vamos engravidar, como é que foi? Foi difícil. Na verdade, assim, eu casei em 2012. Eu já tinha conversado com o Thiago sobre isso. Eu achava que eu não queria ser mãe. E eu acho que nesse momento ele também não pensava muito nisso. E quando eu fiz 3 anos de casado, ele me deu uma cachorra. Era uma Golden. E eu não quis receber a cachorra, porque eu não quero ser mãe, eu queria ser mãe de pet, não queria. E aí eu até tentei devolver a cachorra, enfim, ficou. Quando ele me trouxe a cachorra, foi o primeiro ano que ele foi pra São Paulo. E aí eu praticamente fiquei com a cachorra sozinha. E aí nessa época eu comecei a aprender a maternar. Porque a cachorra precisava passear, era uma cachorra de porte enorme. Em um ano a cachorra estava pesando 30 quilos. A cachorra já não podia fazer as necessidades em casa. E eu tinha que ter horário pra passear, pra fazer as coisas. E fiquei apaixonada, assim, pela cachorra em si, sabe? Claro. E aí, quando começou essa coisa do amor com a cachorra, ele começou a falar, cara, o que você acha da gente ter um filho? Vamos ter um filho. E aí eu fiquei pensando na possibilidade, como é que seria legal ter um cachorro com um filho. Tá, cara, vamos tentar. E aí, obviamente, eu já sabia que eu tinha alguns problemas, porque eu já fui diagnosticada muito nova com ovário policístico. Que eu também tenho. Exatamente. Então, e ela já tinha me dito que o meu SOP era muito severo. E eu acho que eu sempre fui tratada muito mal, por todas as ginecologistas que eu tratava, porque era remédio, tu toma um remédio só aí pílula. e vai se virando, exatamente. E aí eu falei, vou fazer os exames, mas cara, vai estar ótimo, vai dar nada. Vou fazer, vai ser rápido. E aí na minha primeira consulta, ela me passou uns exames, e eu fiz esses exames, e eu lembro assim que deu tudo ótimo, mas eu tinha ovário policístico, e ela falou, Érica, pode ser que você tenha dificuldade de engravidar. Falei, tudo bem, eu tinha 30 anos. Nova. E aí, fiquei ali tentando engravidar. Não, foi um caos. Porque o Thiago já morava em São Paulo. Então, pra transar... Tinha que ser tudo certinho. Era muito difícil. Você acredita que eu fui simplesmente pegar um voo pra transar só pra transar? Almoço Ai, e que voltar. Delícia. E não engravidei. Gente. E aí, nessa que eu não consegui engravidar, eu fui na consulta e ela falou, Érica, vamos começar a fazer uma pesquisa do que a gente tem. É lógico. Falei, cara, não vai ser nada. Vai ser tudo ótimo. É só cabeça, Exatamente. é só cabeça. E aí ela falou assim, cara, a primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero saber das suas trompas. Eu vou fazer uma esteroscopia e vou precisar ver essas trompas, então provavelmente você vai fazer um exame pra detectar se tá tudo certo. Falei, beleza. E aí, no primeiro exame da esteroscopia, deu que eu tinha vários pólipos enormes e tal. E ela falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia pra tirar isso. Mas aí é o menor dos problemas. Mas vamos logo fazer o exame pra saber se tem a trompa. E aí, nessa que eu fiz o exame, e eu fui internada e tudo mais, eu descobri que eu não tinha trompa do lado direito. E aí, assim, até hoje ninguém soube explicar muito, geneticamente, de alguma maneira, ela não existe. Só tem uma trompa. Não existe. E aí, nessa notícia, me deu um baque. Claro. Até então, eu não estava desesperada pra engravidar. Queria, mas também se não viesse, estava tudo bem. Quando eu fiquei com medo de não conseguir, entrei em pânico. Falei, quero engravidar amanhã. Como é que vai pra engravidar amanhã? Como é que faz isso? E aí... Calma aí, um parênteses. Durante todo esse processo, você compartilhava com alguém?
Cara, não. Isso que é pior, muito né? Muito difícil, sim. Sim, porque isso assim, que é pior. eu era nova até então, né? Tinha amigas já? Amigas, a maioria não tinha filho, uma ou outra tinha filho. Eu trabalhava muito, eu tinha muita vontade de prosperar na minha profissão. A gente que é autônoma, a gente começa a fazer um movimento, aumenta a consultório. Então eu tinha uns objetivos muito predeterminados de trabalho. Não dava pra parar. Eu não tinha essa questão de maternidade. E foi um susto muito grande. Eu lembro que eu saí assim eu fiz no São José, aqui no Rio de Janeiro, eu saí chorando de lá, e a primeira pessoa que eu liguei, obviamente, foi pra ginecologista, pra dizer assim, cara, eu tô ferrada, eu não tenho trompa, e agora? E aí, cara, nem consegui falar isso pro Thiago, eu demorei assim, eu acho que uns 2 dias, ele perguntava, e eu falava assim, não saiu o resultado, o resultado não saiu. E aí eu lembro que o dia que eu liguei pra ele é um cara muito de Deus, assim, né? E aí eu liguei pra ele e falei assim, Thiago, seguinte, você quer muito ter um filho, eu sei, mas eu não tenho uma trompa. Aí ele falou assim pra mim, quantas trompas você precisa pra engravidar? Uma só, né? É isso. Aí ele falou, a gente vai conseguir. É isso. E aí, assim, aí começou a minha batalha, porque, olha a cagada, Deus não faz nada errado. Nada. Eu comecei a tentar engravidar, já sabendo dessa história da trompa, e eu comecei a fazer o ciclo lá, descobri o ciclo direitinho, e eu não engravidava. E ela falou assim, cara, vamos tentar fazer aquela ultra seriada. O que seria essa ultra? São ultras que você faz num período que você estaria ovulando pra saber o dia pra transar. E eu precisava saber que lado eu estava ovulando. Porque até exatamente. então eu achava, gente, que se eu ovulava do lado direito, eu fui do lado esquerdo. Então eu tenho um mês sim, um mês não. E na verdade não era isso. Ela falou assim, cara, a gente vai descobrir e aí você vai ter que transar quando você estiver ovulando, no caso, do lado esquerdo. E aí eu lembro que eu paguei isso, assim, tipo, era um tratamento de 6 meses. Vamos tentar 6 meses a ultra seriada. E aí, assim, eu tinha um problema de que ele provavelmente não estaria ovulando do lado, então provavelmente aquele mês eu não estaria, e eu fiquei nessa expectativa, até porque o Thiago estava praticamente em São Paulo, e eu precisava ter essa linha de saber quanto que eu tinha que transar. Claro. Gente, cara, deixa eu te falar um negócio, isso é muito ruim. É horrível. Porque você vira uma máquina. Você tem que transar naquele dia, aquilo não vira um negócio assim. Eu sempre, quando eu pensei em ter filho, eu pensava assim, cara, vai ter um filho. Vai ser lindo, vai ser do amor. Eu pensava assim, cara, eu tinha que transar aquele dia, e às vezes não dava tempo, era dia de semana, ele tinha que viajar. Eu pensava, tem como você viajar na terça pra gente transar segunda? Sabe? Era um negócio mecânico. Não tem nada romântico na maternidade, já começa por aí. E pra completar tudo, nessas 5 vezes que eu fiz isso, as 3 primeiras eu ovulei do lado direito. E aí ela falou pra mim, Érica, esse mês não vai. Segundo mês. Você fica na expectativa. Claro. Ai, mas eu orava, falei assim, não, esquerdo, amor. Esquerdo, pelo amor de Deus. Eu ovulava do lado direito, perdi um mês de novo. E aí... E assim, não é simples perder um mês, é 30 dias, né? Não é assim. E aí eu comecei a sofrer. Comecei a sofrer, porque se você pensar minhas tentativas ali, eu fiquei tentando um tempo, depois que eu tentei esse tempo, eu descobri que eu não tinha trompa, agora eu tenho que fazer na data, não tinha como ovular, no lado que eu tinha que ovular, e aí, cara, você começa a ficar desesperada. Tempo, E aí comecei a pensar em fertilização. E o Thiago, com toda aquela questão de Deus, de que, cara, vai chegar no momento certo, vai ser importante a gente passar por isso e vai dar tudo certo, ficou jogando, postergando. falando assim, cara, não vamos fazer nada disso, não vamos fazer nada disso. E eu levei ele numa médica que queria fazer FIV. Falei, cara, vamos comigo nessa consulta. E ele super desanimado, falou, tá bom, eu vou. Cara, fiquei super sem graça. Ela falou das possibilidades, que eu era nova, que seria muito mais fácil fazer fertilização, que eu tava sofrendo, e eu tava mesmo. Claro. Eu tava sofrendo e tudo mais, e aí eu lembro que ele levantou e falou assim pra mim, ele falou assim pra médica, você acredita em Deus? Porque ela falou das possibilidades, ela falou assim, olha, ela tem, sei lá, 40% de chance de engravidar de FIV, por causa da idade, não sei o que, o ovo dela deve ser bom, você tem possibilidade, faz um espermograma, que não sei o que. E aí eu lembro que ele levantou e falou assim, cara, você acredita em Deus? Eu acho que tudo tem um propósito na vida. Então, assim, eu quero esperar. Se a Érica conseguia, porque eu sou muito ansiosa, segurar essa ansiedade dela, essa loucura dela de querer engravidar amanhã. Ontem. Porque eu fazia projeto. Porque se eu engravidar até dezembro eu vou aumentar a clínica, e aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu achava que eu já tava ali, ó, com o bebê no colo. Tudo mecânico. Exatamente. E aí ele levantou e disse que não ia fazer. Aí eu pensei, bem, eu vou ter que ter um tempo pelo menos pra
poder falar pra ele que eu preciso fazer isso, né? Que eu já não tô mais aguentando. Eu já não queria mais esperar. Você fazia alguma terapia, alguma coisa? E aí, ela começou a me indicar algumas coisas, algumas alternativas. Então, a primeira alternativa foi uma nutricionista. Ela falou, eu preciso que você vá numa nutricionista, porque você tem ovário policístico, você é muito inflamada, e eu acho que seria legal você fazer uma dieta, porque isso vai te ajudar. Eu sangrava muito, né? Eu tinha hemorragias, assim, de sangramento, sangrava pra caramba, e até então eu achava até que isso era normal. E aí eu comecei numa nutricionista primeiro, e foi muito legal, porque essa nutricionista me dava, assim, umas coisas pra me alimentar, pra melhorar, pra melhorar o ciclo menstrual, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, ela já me ajudou muito. A outra coisa que ela falou, que eu sou muito ansiosa, ela pediu pra eu começar a fazer yoga. E o desespero era tanto pra poder ter filho, que eu fui fazer. Eu ainda pensava assim, gente, eu não vou conseguir ficar naquele acelerada. Mas ajuda, mas falei, como que eu vou ficar naquela posição horrorosa? Primeira vez foi tenso. E eu cheguei já na mulher e falei assim, olha aqui, tudo bem? Eu vim fazer yoga, mas eu vim pra engravidar. A yoga é só pra ajudar, sabe? E aí a mulher, tipo assim, tadinha, assim, coitada. Hoje eu falo com ela pelo Instagram. Ela falava assim pra mim, cara, mas isso não é pra engravidar. Você tem que realmente desacelerar, a yoga vai te ajudar a respirar. Isso. Aí eu falei assim, tá, mas tem alguma posição, negócio de transar, que se ficar? Aí ela falou assim, não existe isso. Aí eu falei, mas é porque eu quero muito engravidar, vai demorar quanto? Aí ela falou assim, cara, talvez a respiração e tudo que você faça te ajude. Aí eu acho que a yoga pode te trazer alguns benefícios. E juro, foi só por isso que eu fiz. E em uma semana, assim, eu perguntava assim pra ela, posso fazer todo dia? Porque se todo dia acelera? Ela falou assim, não, vamos fazer 2 vezes a semana pra você se acostumar. E eu acho que eu tinha essa dificuldade realmente de parar o meu dia, eu trabalhava muito. Nessa época, exata que eu tava querendo engravidar da Antônia, eu tava com 3 clínicas. E eu fazia tudo sozinha, eu não tinha sociedade. Então, assim, ela achava que eu precisava desse tempo. E eu acho que a yoga me trouxe essa hora que eu tinha que estar lá, que eu tinha que estar pensando em outra coisa. Você está presente com você mesma. Exatamente. É esse o momento da yoga. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo que passava na rua e falava que se tomasse um sei que lá do Nordeste, engravidar, eu comprava. Eu comprava qualquer coisa que você falasse que daria, eu comprava. Então, assim, tudo que a ginecologista naquela época me falou, eu fazia. Comecei a fazer nutrição com a nutricionista, consultas regulares. Ela era toda certinha, eu não faltava uma. Eu comecei a fazer yoga direitinho. Então, assim, tudo que faziam, eu fazia. Não tinha, pra não dar erro, sabe? A culpa não foi minha. Se foi o Deus que não quis. E aí, cara, isso é amargo, né? É horrível. É uma sensação, assim, de potência. E aí eu entrei numa neura um tempo de que, assim, cara, ele vai me largar. Porque eu não consigo ser mãe, eu não consigo dar um filho pra ele. Você entra numa neura, aí eu comecei a fazer terapia. Porque eu falei assim, cara, eu preciso de uma ajuda emocional. É isso. Porque você não divide com as pessoas. É isso, esse medo, né, do que as pessoas vão falar, eu né, acho que hoje até melhorou Estão isso. falando mais, mas mesmo assim ninguém fala direito. Sim, mas naquela época, em 2015, muito menos. 2016, eu não tinha essa questão, não tinha com quem conversar. E a maioria das minhas amigas falavam assim, cara, todo mundo fala isso, mas é porque você engravida. Era muito fácil, eu já sabia dos problemas que eu tinha, né? A questão da trompa que eu não tinha, a questão do Thiago, marido mora longe. Cara, era horrível, horrível. E aí, o que aconteceu? Eu tava tão na neura, e eu comecei a fazer tudo, e eu comecei a gostar do que eu tava vivendo. Eu tava me alimentando melhor, esteticamente eu tava melhor. Sim. Eu tava conseguindo dar pausas na minha vida porque eu tava fazendo yoga. E as coisas começaram a fluir. Aí eu pensei, eu não quero mais ter filho agora. Eu não quero mais engravidar agora. Eu vou dar um tempo pra mim, eu vou fazer uma viagem bacana, vou pra um lugar legal que eu sempre quis ir. E aí o Thiago falou pra mim assim, cara, vamos pensar, a gente tava já no final do ano, ele falou assim, cara, vamos pensar no ano que vem, o que a gente vai fazer. E aí a gente pensa se você quer fazer tratamento, se você não quer fazer tratamento. E aí, muito doido isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar passou esse ano, eu fiz uma viagem incrível com ele. E aí, quando chegou em janeiro, eu falei, vamos planejar o ano. Porque a gente faz tudo em janeiro, né? Janeiro é um... planejamento de tudo. É igual segunda, vou emagrecer. É isso. Segunda, vou emagrecer. Janeiro é assim, vai mudar minha vida. Janeiro era assim, cara, agora eu vou fazer tudo do ano. Porque se eu engravidar agora em janeiro, fevereiro, eu vou ter no final do ano. E aí, eu lembro que eu falei pra ele que eu ia congelar ovos. Que eu já tinha definido isso. E que eu não precisava fazer uma FIV, mas eu queria congelar ovos porque eu tava com 30. E achava que se desse algum problema lá na frente, você tinha alguma coisa garantida. Exatamente. Porque eu não queria ser mãe ali naquele momento. Eu até queria ter um filho, mas, cara, eu já tava tranquila de que, cara, eu vou ter que esperar. Não é o momento agora. E tá tudo bem. E aí, foi muito doido porque
eu tenho ovário policístico e o congelamento de óvulos é algo extremamente doído. Injeções, você fica inchada, o humor muda, eu chorava do nada. Cara, teve um dia que eu tava atendendo um paciente, aí a paciente começou a me contar que ela tava tentando engravidar, eu comecei a chorar. No final, eu tava quase ela me atendendo. E eu falei assim, gente, que loucura. Mas assim, isso também ninguém conta, né, Érica? Todo o processo é doloroso, Caro e ruim. E aí eu comecei a fazer essas injeções pra poder tirar óvulo. E eu lembro que ela falou assim pra mim, olha, vamos fazendo uma ultra a cada semana pra gente ver como é que você tá. Você vai tomar uma injeção tal dia, outra injeção tal dia, outra injeção tal dia, e eu vou marcar mais ou menos pra tal data. Falei, tá bom. E aí, numa dessa, eu fui trabalhar, eu trabalhava normal, fazia tudo normal. Eu comecei a passar mal. Aí eu olhei pra barriga assim, achei que eu tava inchada, estranha. Falei assim, gente, será que eu tô grávida, tô tomando isso? Sabe? Aquela coisa. Porque eu tava barriguda, inchada e me sentindo muito mal. E com uma coisa estranha. E era exatamente do meu lado direito. E aí, nesse desespero, eu lembro que era um sábado, eu liguei pra minha médica e falei, olha, não tô legal. Tô com uma sensação ruim, tô passando mal. E aí ela falou, cara, vem aqui pro consultório, preciso te ver. Vamos fazer a outra que a gente ia fazer na terça, vamos fazer já hoje. Vou te atender no final de semana. Cara, ela abriu o consultório e eu já fiquei com medo. Porque se uma pessoa sai de sábado de casa pra me atender, falei, cara, deu coisa errada. Deu ruim isso. E aí, cara, já fui nervosa. Cheguei lá, falei, e aí, ela foi abrir a porta comigo, porque eu cheguei junto com ela. Eu lembro dessa cena assim, como se fosse ontem. Tá tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Eu falei, cara, não tô bem. E tô pior porque eu tô aqui agora sábado. E aí ela, cara, a gente precisa ver. Porque você tem ovário policístico. Eu lembro que na sua a última ultra tinha muitos óvulos. Não estavam maduros, por isso você tomou mais uma injeção. E aí vamos ver agora. E quando ela viu, ela falou assim pra mim, seguinte, a gente tem que ir pro hospital. Eu falei, sério?